laboratório? Sabe o que nós vamos ter que fazer lá? Estamos construindo uma sala para cursos específicos, para pessoas que provavelmente vão fazer parte da terceirização, usar o cartão nosso, né? Mandar serviço para a gente. Então, do óculos de memória que eu falei para vocês. Então, nós fizemos uma sala lá, específica para fazer cursos de vitrine, para vender outras coisas. E o cara já entra sabendo disso. As firmas dão cerâmica, dão resina, dão as coisas, a gente faz o curso, não cobra nada, e o pessoal no final ali acaba comprando alguma coisa nossa, tá? Então essa é a nossa intenção. Estamos ampliando o laboratório. Uma sala para 15 pessoas, assim, para trocar. Não vai ser bonito assim não, mas vai dar certo. O que está acontecendo, Braulio? Esses dias na obra, a gente estava sentado lá, olhando, chegou um dentista, saiu, chegou outro. Saiu, chegou 3 dentistas. Depois das 6. Meu amigo, presta atenção, virou ponto de encontro. Sabe o que nós vamos fazer? Um boteco na frente. Faz sentido ou não faz? Pô, uma filial pinguim, seja. E você entendeu? Os caras não querem bater papo? O doutor Wilson foi professor de Glauber também. Aí, eu acho que ele veio, só para te ouvir falar aqui, ele ficou lixado, vivido, falando e tal. Mas o doutor Wilson, ele já levou 2 turmas de alunos da pós-graduação para conhecer o laboratório. Entra na fanpage, dá uma olhada. A Érica já fez curso lá com o Edivaldo, com o Brauer. Isso tudo que eu estou falando aqui é do clima lá, né? Não tem que esconder nada de ninguém. Nada de ninguém. É o que eu falei. Se aparecer, nós atendemos no ano passado 145 dentistas, em 2015. 145, né? Classe A, B e C. Não só por faturamento. Eu disse para vocês que nossa classe A tem quantos? 15. Vamos fazer parceria. Nem isso, dá um pouco mais de 10, né? 15 para 145. Ô Pedro, então vamos usar a cabeça para usar a inteligência, não para a cabeçada. Ah, Ricardo lá no concorrente, ó. Vagabundo fazendo aqui. Olha lá. Ó, sai de perto dela aí, que ela é minha cliente, ó. Eu não vou chegar muito perto, não, porque o cara é grande, eu vou tomar uma porrada. Mas fica com um TDTT, fica com um negócio. Ah, não, mas não faz sentido. Vamos usar a cabeça para pensar. Vamos fazer isso que o Pedro falou, que já é um puta no diferencial. Protege o que sai para vender. Protege o que sai para vender. Para prestar esse serviço. Para outro protético. Aí há necessidade de se criar uma rede de protéticos. Não é? Por exemplo, lá a gente terceiriza também um monte de coisa. Eu falei da TBR aqui, né? TBR é uma coisa que quando o dentista manda, a estrutura, não é a gente que faz. A gente assina embaixo a qualidade. A gente confia nesse parceiro. Ele ganha dinheiro, a gente ganha dinheiro. Ele não pega no cliente. Ele sabe quem é. Né? É amigo do João faz 82 anos. Está vendo a publicidade? Esse dia queimou o compressor. Cheio de serviço. Uma sexta-feira. Queimou o compressor. O negócio estragou. 3 quarteirões para baixo da dentilagem, tem o Marlon e a minha. Cada um no laboratório. Vocês conheceram, não? Não? Conheceram já? Gente boa demais. Ah, ele também estava lá. Gente boa demais. Marlon, estou chegando. Ó, abriu a porta, atendeu a gente, vamos lá, fez o serviço, fez o que tinha que fazer, só que resolveu o que tinha que pegar naquele acessório. Acabou. Aí ontem ele me ligou, né? Pô, acabou minha pastilha, não sei o que, não sei da onde. Você tem? Tem. Pronto. Concorrente. Vai no dicionário procurar a palavra concorrente. Sabe o que você vai encontrar lá? Aquele que corre junto. É junto. Não é atravessando, não. A quanto que o Pedro cobrou? 100. Eu vou cobrar 80, então eu vou quebrar ele. Quer dizer, eu quero quebrar ele, não quero ganhar dinheiro. Viu a visão? Aí começa aquela briga de prata, aí ele vocês não lembram, mas 21 centavos, aí o outro 20, o outro 19. Então deixa um dos dois. Aí vai para fogo. Briga desnecessária. Brigar por preço, às vezes, trabalhar muito não vai trabalhar certo. Ah, eu quero todos os dentistas de Franca para mim. Você não dá conta. Não tem mão de obra. O João acabou de falar aqui, Milton Riquieri. Um evento dia 12 de Milton Riquieri de Constituição Policial. Esses nomes aí, vocês têm que saber quem é. Né? Sabe quem falou na palestra dele? Não tem profissional. O que me impede de crescer é mão de obra.
profissional, brother, tem que ter dois braços. Um é o técnico. Tem que saber fazer o dente, eu gosto, é óbvio. Mas tem que ter um outro que se chama caráter, disposição, motivação, ânimo. Tem que ser aquele cara, brother, que chega ali na empresa e incendeia os outros. É como se fosse livre. Passa aquela coisa boa pro outro, fala assim, não, vamos conseguir. Pô, deu errado aí, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. O que acontece lá? O brother é professor lá dentro. Ele faz os protocolos, as coisas mais difíceis que ele pega lá para fazer, mas que ele está formando outras pessoas. Não é bom formar? Ah, mas aí você forma o cara, ele sai e monta o laboratório. Vai com Deus, vai ser feliz. Eu vou te mandar serviço, eu vou terceirizar. Sabe por quê? Coisa que você muito demais. Então não posso ter medo de perder. O medo de perder faz perder. Teve um que chegou agora, voltou a trabalhar com a gente, e falou, eu quero aprender mais para voltar para o meu laboratório. Não vem, na hora que você quiser voltar, volta. Corremos o risco de um cara desse algum dia, daqui 5, 10 anos, sei lá, não é esse caso, mas qualquer outro funcionário vir pegar meus clientes. Sim, pode. Só porque é meu, de verdade. Esse cara aqui, por exemplo, eu não tenho medo de perder, sabe por quê? O laboratório também é dele. Ele não vai trocar. Existe uma cumplicidade dele. Né? Agora nós vamos começar a fazer um trabalho muito bacana, que ele vai mostrar aqui para vocês, aquelas fotos da protocolo, das coisas nossas. Vai mostrar para vocês o resultado do trabalho integrado, né? Laboratório e consultório. Aí vocês vão entender o que eu estou falando que tem a ver com isso que o Pedro acabou de falar. Senta com o dentista, vai conversar, vai mostrar o que você é capaz. Ele não vai te colocar por 10 reais, não. Nem por 100. Não vai. Não troca. Confiança vale muito. Você sabe porque o dentista não quer, né? Depois que o dentista fez o serviço dele, o que vai aparecer nas fotos foi o que o protético fez. Então, se o protético fizer uma lambança, ele estraga o nome do dentista. Vocês sabem do que eu estou falando. Obrigado pela atenção, estou à disposição depois do e-mail, lá no Dentilá, vai lá tomar café. Daqui a pouco nós estamos inaugurando lá a filial Piuí, pode ir lá, viu? Ou a filial aqui tem o bar da caneta, né? Tem um torresmo, bom pra caramba. Vamos pôr a filial lá, tá bom? Funcionalidade para lá. Estou muito contente de vocês me receberem aqui. Desejo muito sucesso. Se precisar de alguma informação, alguma ajuda, qualquer coisa na área de gestão, planilha de custo, essa coisa toda, manda um e-mail que eu devolvo para vocês. Tá bom? De coração, de verdade. Agora eu vou deixar vocês com o que me interessa, que na verdade é a cereja do bolo. Vocês vão ver o resultado dessa integração laboratório e consultório. Deixa eu só ouvir mais aqui falar ali. Você vai desligar? Não. Eu vou deixar aqui, tá bom? Eu vou anotar ali o e-mail e no Facebook eu não lembro a fanpage. Mas tem lá, sabe o que vocês vão ver na nossa fanpage? A única coisa que eu acho que vocês não vão achar lá é dente. Não tem dente, né? Sabe o que a gente faz lá no laboratório? Dente também. É óbvio, né? Mas sabe o que a gente faz lá? A gente faz amigo. A gente faz dinheiro. Faz profissionais. A gente fabrica isso lá. Faz sorriso. Lembrei de uma palestra uma vez numa usina, 80 funcionários da área de limpeza, serviços gerais, manutenção, tem, né, no contratado, para motivar o pessoal a usar a EPI. Pode ser hipnose, né, de palestra, né? Pô, é gostoso, no sol quente, você com essa roupa, né? É maravilhoso, tem que ser feliz com isso. Pedro, os capacetes, todo mundo pesa 8 quilos, o capacete faz 5 cabeça. Então tinha que motivar, tá bom, né? Aí vai acontecer. Chegou lá, era 45 minutos a palestra. Esse povo, você colocar sentado 5 minutos já é um milagre. Vai conversando, falando de novela, futebol, vai, volta, tal. 5 minutos para acabar a palestra, eu perguntei o que eles faziam. Aí tinha um bebê lá no fundo, os caras tinham 3 metros, um bebê de altura assim, ó, 2 de largura. Ele levantou e falou, o que nós faz na limpa chão, ué? Eu falei, nossa, não limpa nada, cara. Olhei, falar tudo com ele. Não limpa nada. Mas limpa assim, não limpa nada. Pessoal, essa é a minha visão. Então, te contrataram, puseram na carteira, limpa chão. Vocês tornam o ambiente mais agradável. Viu a forma de olhar a mesma coisa e valorizar
organizar de uma forma diferente. Limpar chão, uma coisa. Deixar o ambiente agradável. O que você faz? Eu faço dente. Perdeu a importância, sabe? Eu não tenho acabou com tesão pela coisa. Lá, faço dente. Por quê? Ah, eu queria ser cantor, mas minha avó era feia, meu pai era pobre, eu tenho peruca, né? Eu tenho problema. Eu tenho tique, né? Eu tenho problema, agora eu tenho que cantar, eu perdi o rumo das coisas. Não, caramba. A culpa é de tudo e de todos. Aí tá, a vida te deu isso aí pra fazer. Vai fazer dente. Igual o aluno do João lá. Pô, você não me dá outro dente pra fazer. Eu queria fazer mais 1 milhão no resto da vida. E tá reclamando de 1. Aí o que acontece? Tá, a vida me deu isso aqui, agora que eu faço esse negócio aí. Vai, tempera. Tempera, temperança. Joga um temperinho em cima disso aí e descobre um jeito gostoso de fazer a coisa. Como que seria bom fazer um dente e ficar feliz com isso? Ah, não tem jeito não. Vai pra casa, pensa um pouquinho, reflete, tem final de semana aí, toma um, dá uma refrescada na ideia, tenta descobrir como é que outras pessoas foram felizes, estão felizes fazendo prótese. Qual o mercado de prótese? Tem uma imensidão de emprego, né? Não é só ser dono de escola de prótese, essa já não pode mais, né? Já tem um aqui, né? Ou ser o dono do laboratório, ou ser um funcionário do laboratório. Pode ser lá, o cara lá, ó. Os caras que mais ganham dinheiro de Ribeirão estão lá atrás, vocês estão perdendo a chance de patrocínio. Olha lá, aquele menino lá que está abaixo, o Júlio tirou. Ele está nele. Vendedor. Estou acreditando nesse. Você entendeu? Sabe tudo o nome das coisas, sabe quem está no mercado. Então vocês que fizeram o curso, podem vender. Cadê a Juliana? Da Pulser? Olha lá. As duas Julianas, a Juliana do Júlio e a outra Juliana que é da Pulser. Trabalha com dentes, etc. Esse papelzinho que eu para vocês. O mercado ético, vocês podem dar lá tá? Uma vez, né? Meninas e meninos, espero que tenha valido a pena esses minutos que eu roubei aqui do Val, tá? Estou à disposição de vocês lá em Ribeirão, passando lá para dar uma ligadinha 5 minutos mais para perder uma água de café, tá bom? Às vezes dá tempo até de ser um ponto aqui, viu? Mas vai lá, vai conhecer, a gente fica contente de receber. Na nossa página lá no Facebook que eu estava falando para vocês não vão ver dente, vocês vão ver gente. Gente tem dente, mas a gente gosta de receber as pessoas e tirar foto, mostrar para os outros, olha como a gente está importante, ó, recebemos hoje aqui, o doutor Glauber errando e tal. Agora o rigor, tem uma gente que não é cliente nosso, vai lá, a gente tira foto e põe lá. Aí o outro protege, alguém fala assim, ah, tá indo pra outra. Esse negócio de mulher gostou demais, né? Então seu cliente aqui, ó. Para encerrar, brother, aquele evento que nós fizemos dia 12, que o João falou, é muito difícil de hipotético. Nós fizemos um evento em Ribeirão, tinha lá 122 pessoas. Não sei se vocês viram aí no Face, depois Dente Meet, na Neta, Palau, Lucas, tem um monte de gente aqui que esteve lá. Vai ver o que aconteceu. Você seguiu, estava lá com a gente, o Armando. Estava lá. O Rico Henrique chamou de Titiolino, né? Titiolino. Foi um evento muito bacana. Foi mais ou menos parecido com um parque, mas deu certo. Foi muito difícil levar a gente para lá. Por quê? Ah, não, isso não dá certo, não. Ir lá escutar esse povo falar, não. 200 reais? 200 reais de um? Não, um dia só? Porque, não, me tem almoço, tem coffee break, eu te carrego no colo, o que você quer? 200 reais é para pagar a gasolina do cara que está vindo aqui, não, geralmente próximo, não evento, não. 200 reais, o que aconteceu? 122 pessoas. E eu falo, sabe como é que foi a estratégia de venda nossa? O Júlio ajudou a vender também, o pessoal foi e colocou. Sabe como é que nós vendemos os protéticos? Eu falava assim, ô, você vai no evento? Ah, não vai dar, que minha avó vai morrer nesse dia. Putz, meu gato está com a unha inflamada, tem que ficar com ele. Quer dizer, eu falei no dia 25 de fevereiro, até no dia 12 de março, já inventava alguma coisa toda. Eu falava assim, Paulo, você não vai? Não. Doutor Zé da Silva, teu cliente? Ele vai. Eu vou pegar ele. Ah, não, não faz inscrição, faz aí que eu falo. Deu certo, 122. 70 era protético. Não havia tanto protético para mim. Um evento desses de 200 reais, um almoço, que custava 50. Né? Um belo almoço, né? Tinha muita gente bacana lá.
lá, o Robert foi um dos palestrantes, Hilton Riquieri, Daniel Morita, que está sempre aqui com vocês na escola. Foi um dia muito gostoso, tá? O Brino daqui, Brino Amarelli, deu um show lá também. Quer dizer, coisa simples de fazer, estava aqui. Como é que muda o pensamento, como é que muda a visão, se a gente não sair da casquinha do outro? Chega, obrigado, até a próxima. Se Deus quiser. Só oferecer para o pessoal que eles vão mais que a gente. Porque a concorrência é desleal. Pessoal, boa noite. Eu quero primeiro desmistificar uma coisa que eu acho muito legal isso. Toda vez que eu convido, eu não amizade já apresentando o João, o Roberto também. E quanto mais eu conheço vocês, mais eu vejo as suas vantagens, os seus problemas, os seus dificuldades, exatamente o que vai do nosso. Exatamente. Ah, mas tem a Easy. Tem esse lado que tá vindo? Tem convênio, não acho que está aí muito na restauração a R$7. Né? Ah, mas eu tenho meu concorrente, eu tenho que fazer uma parceria. Ó, trabalho de especialidade, vocês também. Né? Então, quer não, pessoal, a nossa realidade é basicamente a mesma da vocês. Né? E eu falo assim, para poder falar um pouco de como, quando eu cheguei, né? Eu estou chegando, eu nem cheguei direito. Né? Mas quer queira, quer não, eu formei lá na Ribeirão, no caso da USP, aprendi prótese na faculdade, aprendi disciplina de prótese. Né? Depois acabei enveredando na especialidade de pedagogia, né? E eu achei que, antes de eu aprender a fazer a prótese, eu preciso saber como é que sustenta, né, aquela arquitetura que nós vamos construir. Aprendi prótese também, aprendi como próteses mal executadas ou com pouco conhecimento laboratorial também prejudicam na pedagogia. Aprendi prótese. Depois eu acabei trabalhando com um mestrado, eu fiz mestrado também em reabilitação oral, basicamente prótese. Aliás, aprendi bastante prótese, né? Estudei bastante, li bastante artigo de prótese. Então, você acha que você aprendeu prótese? Não, você teve faculdade, você teve especialidade, você teve mestrado. Mas quando eu comecei realmente a frequentar e tal, o tempo todo lá desses caras aí eu aprendi prótese. Porque não adianta, pessoal, a teoria é tudo muito lindo, né? A teoria é tudo muito lindo, tudo funciona legal, né? E a teoria sempre é a culpa do coitado, que são vocês aí, né? Porque lá, do mesmo jeito que vocês xingam os profissionais, a gente saibam que é recíproco, tá? Todo mundo se odeia. Isso, na verdade, devia ser muito mais uma relação de amor, de parceria, né? Sem comprometimento sexual, é realmente uma relação de amor, é um casamento, que o João falou, né? E quer queira ou não, pessoal, essa presença do laboratório, ela ainda é um trabalho de formiga. Os dentistas eles ainda têm esse receio e essa dificuldade em estar sempre presentes. Primeiro, eu queria saber uma coisa, que eu quero saber de vocês, né, para a gente poder conduzir. O que vocês acham que hoje é a principal dificuldade em se trabalhar com um dentista? Quem tem laboratório? Na rua não vai ter isso, mas o que isso fala? O que solta um palavrão? Acho que ela disse. Isso que realmente mais incomoda. Comunicação, né? Progresso e o serviço também. Comunicação, por exemplo, para fornecer informação. Também sobre conta de pelo menos no final de nosso laboratório, seria bem carente, não só pela gente, até pela abertura que o dentista dá para a gente. A gente tem que resolver isso, né? Não abertura, não. Excelente. É questão de trabalhar realmente a comunicação. O laboratório e o consultório, pessoal, basicamente é a comunicação. Eu falo que vocês não são os prestadores de serviço. Nós que somos. Porque nós que temos que prestar um serviço adequado, vocês têm uma função de serviço adequado para devolver esse serviço para a gente. Sendo assim, João, quando ele me chamou para lá, eu falei, o que eu vou falar? Eu vou lá no bate-papo, só conversa com a gente lá. Aí eu nem ia trazer o notebook. Aí eu começava, você trouxe aquele caso aqui. Nossa, ainda bem que eu trouxe, né? Tava vindo batatais para cá, eu lembrei quando eu estava no carro. Beleza, eu quero fazer alguma coisa para vocês, mas realmente, a questão da comunicação é fundamental. O grande ponto, eu sempre explico também, é que não adianta, por mais que vocês, isso eu corroboro com o Roberto falou, não adianta vocês se conscientizarem e falar, doutor, a gente está ruim. Né? Ou eu até falo, nem precisa doutor, né? Se tiver doutor, pessoal, eu também acho que, nós estamos aqui, ó, não é isso aqui, somos no mesmo patamar. Glauber, o meu João fala, Glauber, isso aqui não
Porque ele tem resistência em falar que não ficou legal. E vocês, alguns têm resistência em falar que não ficou legal. Pessoal, o resultado do trabalho de vocês é basicamente, como eu falei, o resultado da informação que é dada a vocês. A informação fotográfica, a informação por meio de montagem, a informação por meio de modelo, caso o dentista possa vazar. Entendem? Vou falar, porque assim, como eu acabo dando curso em vários locais, basicamente para dentista, né? A primeira vez que eu estou me sentindo um pouco animado, né? A primeira vez que eu falo só para o técnico. Eu falei para Tex. Eu falei, vem de branco, a gente tem que camuflado. Basicamente, ficar de olho. Mas o carro dando cartão de lá, ele vai sair aqui. Mas bem na verdade, por incrível que pareça, eu que vim de carteira internal, né? Hoje até, só que a gente está na USP, desenvolvendo a profissão, eu coloquei a nona, melhor faculdade de oncologia, né? Pessoal, a formação lá não é nada perto do que a gente conhece no laboratório. Eu conheço milhões de colegas, né? Não sabe fazer um produto, não sabe. Entendeu? E aí, é formado na menor faculdade. Do mesmo jeito que vocês devem conhecer técnicos correndo próximo de vocês, que eles fizeram o mesmo curso que vocês. Né? Também tem essas limitações. Então, é muito fácil, como o Roberto falou, a gente dar o problema para a crise, né? Para recuperar a crise. Inclusive, a prótese é muito associada a uma área artística, isso eu vou falar que não é. Mas eu sempre falo isso para os alunos, e é uma estatística real, eu trabalho falando sobre isso, para curso de odontologia, acredito que é plenamente aplicável para o curso de prótese também. Se você avaliar, por exemplo, uma sala de 100 alunos, mais ou menos 10 alunos são brilhantes. Esse cara, ele nasceu do dom para aquilo. Ele pode ser o que vai dormir a aula inteira. Se der um bloco de cera, por exemplo, no caso regressivo, sai aquele dente maravilhoso. Outros 10, é triste falar isso, mas infelizmente eles não nasceram com isso. Eles podem treinar, eles não vão conseguir atingir o nível de habilidade que a profissão espera. Ou seja, 10%. Tá? Geralmente esse tipo de pessoa, exceto aqueles que empurram a crise, esse tipo de pessoa é aquela pessoa realmente que não vai seguir essa carreira profissional. Mas perceba que 80%, pessoal, e esse 80% é algo que eu incluo na área odontológica, são pessoas que, se elas tiverem treinamento, se elas buscarem conhecimento, se elas conseguirem acompanhar tudo aquilo que a profissão tem a oferecer em termos de inovação, eles vão conseguir se apoderar ao sol. Tá? Então, a maior parte das pessoas realmente vão estar nesse 80%, não jeito que boa parte dos dentistas também vão estar nesse 80%. E estando nesse mesmo nível, nós temos que trabalhar dessa forma, ou seja, tentando haver a cobrança de ambas as partes. O João sabe que eu ligo lá de vez em quando e falo, João, hoje, né? Eu falei com ele sobre uma questão de sol, de próximo extenso, né? Eu João, isso aqui eu acho que não deveria ter ficado assim, deveria ter ficado de outra forma. E da mesma forma que, às vezes eu acho, que quer queira não, pessoal, entendo, muitas vezes, mesmo nós que somos criteriosos, às vezes passa, né? Alguma coisinha ou outra. Então, da mesma forma, às vezes eu faço um preparo, vou lá, volto, levo lá pro João, o João fala, ó, Robert, entendeu? Tá? E aí eu vou falar para vocês, de cada 10 moldagens que vocês recebem no consultório, laboratório, né? Quantas vocês acham que são nota 8? Nossa, sim. Olha. A gente tem que você pode dar 10%. Um cliente pode dar 10. 9 ele deve ter alguns. Não, mas vamos descer as notas. 5. 3. Tem bastante. Então vamos tentar. Se a gente concentrar na curva, né? Você tem basicamente a maior parte dos clientes no 5 ali. 5, 6. Né? Quanto você dá a nota do seu trabalho? Mas não, eu vou concentrar assim no seu trabalho. Quanto você acha que o seu trabalho vale? O seu trabalho vale uns 8. Então, se você fala do seu trabalho, você acha que está nos 8. Se o seu trabalho está nos 8, por que você aceita um trabalho com 5? Porque a gente tenta conversar, fazer essa comunicação que eu falei, melhorar o consultório também, e o colaborador. Eles não leva trabalho. Concordo. Mas a conquista, muitas vezes, eu sempre falo. Eu vou te falar.
precisa correr muito, porque igual quando eu comecei já teve uma sinergia bacana. Basicamente, pessoal, dentista ele procura laboratório, eu falo assim, trabalhar com muito protetista. Basicamente ele procura laboratório por 3 coisas. Sendo que a terceira, eu acho discutível. Porque pelo menos eu e boa parte das pessoas que pensam em qualidade, elas estão em consideração foi citado que é a questão do preço. Tá? A tabela de preço, eu sempre falei isso para o João. Falei, João, se você me garantir essa qualidade, você pode aumentar o que você quiser. Porque na verdade, você vende para o seu cliente, no caso do nosso paciente, a qualidade. Tá? Você vende a qualidade. E dependendo da maneira que você vende a qualidade, o preço é uma coisa extremamente relativa. Eu penso da seguinte forma. Justamente. Eu penso da seguinte forma. Quem que paga o nosso trabalho não é o dentista. Sim, com certeza. Só que também tem um detalhe, né? A gente tem esse hábito de falar, não é caro porque é o protético é caro. Né? É caro porque tem valor do protético. Pessoal, tem realmente valor do laboratório, mas também no nosso caso, eu tinha certificado da odontologia, no caso do nosso lado, todos eles, mas também tem o nosso lado, né? Como eu disse, é uma prestação de serviço mútua, né? Um dá de lá, outro dá de cá. Na verdade, minha intenção aqui, obviamente, não é para trazer, mas, por exemplo, se eu dou um molde para vocês nessa condição, qualidade fica mais fácil de fazer. Mas não é para enaltecer. Gente, é isso que o Roberto falou, isso aqui não é benefício, é obrigação. Então, se o seu cliente não está te escutando, ele tem dificuldade em aceitar que para você fornecer um trabalho de qualidade para ele, você necessita de fazer da forma que ele quer, se você está buscando excelência, isso não é seu cliente. O João mesmo falou, e não estou enaltecendo no caso lá no consultório, mas que o maior parte do faturamento dele é representado por uma pequena quantidade de profissionais. Porque são profissionais que, assim como eu busco, eu conheço boa parte desses nichos, né? São profissionais que tentam buscar excelência no consultório. E buscando excelência no consultório, e buscando excelência no laboratório. E vocês, como querem crescer profissionalmente, querem ter operação, querem trabalhar com qualidade, vocês também estão buscando excelência. Então, vamos buscar esse cliente. Para que atender um cliente no qual mola, você enxerga o termo, aí você acha que você vai levar o cofre, aí a função fica com um órgão mais ou menos aquém do que você gostaria, o técnico, o cirurgião lá fala, a culpa, aí começa, né, o jogo de culpa. Não, vou ter que moldar de novo porque teve problema na função, a culpa é do laboratório. Né? Só uma coisa, eu penso por franco, todos os protestos que eu conheço de qualidade, eu estou vendo vários aqui, quase todos buscam ser profissionais. Franca, seus dentistas, quase nenhum sai. Justamente. Porque ele saiu da faculdade, ele é aquilo ali há 20 anos, 10 anos. Mas não é só. Isso eu falo que vocês estão de parabéns. Se nós avaliarmos legal. Se eu fizesse um curso hoje para dentistas, já que a gente está com uma reunião, os dentistas me viram para eles. O cara fosse falar, por exemplo, sobre moldagem, eu ia ter 10% da sala. O conhecimento, quem busca excelência, como o próprio disse, você que busca excelência, ela não vem para você. É você estar aqui às 7 horas, 9 horas da noite, justamente, para poder buscar informação, para poder dar aquele algo mais para o seu cliente. Tá? Basicamente, eu estou debatendo, como o Roberto está falando, né? Primeiro, a questão do preço. Segunda questão, que nós sempre procuramos. Isso eu acho que no meu caso, eu abandonei laboratórios principalmente por conta disso. Né? Constância de qualidade. Tá? Aquela ideia da mesa, ela é ótima, desde que ela não deponha contra você mesmo. De nada adianta você mostrar um trabalho maravilhoso para o seu cliente. Né? Eu não tenho vergonha de falar nessa relação, já conversei com o João nisso na época também, né? Logo no início. Eu falei, João, eu vou no trabalho, foi legal, comecei a trabalhar bastante com o João. Trabalhei. Né? Aí de repente, veio um trabalho lá que já não ficou tão legal. Era nítido, eu conseguia perceber. Eu entendo, porque o João trabalha sozinho, com a equipe. Né? E às vezes algum ponto, algum elo nessa corrente falhou. É normal falhar. Aí eu cheguei e falei para ele, João, eu preciso da constância da qualidade. Porque se eu estou vendendo um produto para o cliente, eu tenho que saber o que eu estou trabalhando no cliente. Principalmente quando você trabalha com excelência. Quando você trabalha com excelência, você trabalha com expectativa pessoal. Tá? Expectativa é um negócio muito complicado. E hoje, em épocas de tratamento estético,
estético, isso é mais complicado ainda. Você pega eles numa boca que não tem quase nada para fazer, você tem a obrigação de fazer aquilo. Você passa essa expectativa do projeto? Com certeza. Com certeza. Até porque o seu cliente, se você consegue passar. eu falo até mais, o protético está lá comigo. Né? Porque isso é uma coisa que também é um diferencial, que é o meu terceiro diferencial. Eu nem vou falar da questão da conformidade, como eu falei isso, tem uma situação básica. Se você está prestando um serviço, você está estipulando uma data, né? Eu sei que entrevistas acontecem, só que da mesma forma os entrevistas também acontecem lá no consultório. Né? Então a gente tem que ter essa televisão para passar para o nosso cliente. Mas a terceira característica que eu mais busco em termos de parceria é, no caso, a presença, da mesma forma que o dentista você estar presente no laboratório, o técnico estar presente no laboratório. Também a gente tem problemas sérios com isso, porque quem já não pegou um estilo central unitário para acertar a cor e a peça vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí para ajudar, ela diz, não, vou tirar uma foto, você vai tirar a foto do celular, né, sem a luz ambiente ou com flash tudo estourado, você não vê nada. Né? Então, lógico, muitas vezes, eu falo assim, eu sou muito profissionais, eu falo que necessitamos, no caso, ter qualidade de mercado para aplicar com os laboratórios, porque nem sempre a situação presencial é possível. Tá? Mas há casos, pessoal, que a gente precisa contar com essa presença, porque há casos que só pessoalmente a gente consegue ver. Então, a expectativa a gente tem que passar, até porque, como eu falo isso com bastante também, há casos e casos. Né? Eu, ao contrário de muitos colegas que eu conheço e que trabalham até no início da aula junto, o meu consultório não é a agência de modelo. Tá? Eu vou mostrar alguns casos para vocês rápidos, assim, de parcerias que eu fiz. São casos do dia a dia, pessoal. É caso, não é que eu vou falar que eu vou fazer microlaminados cerâmicos em pacientes onde tem basicamente uma giroversão de 3 graus, né, serviço central. Isso não aparece para mim. E se aparece, eu tenho dificuldade de indicar, porque eu, pessoalmente, não vejo a indicação. Tá? Às vezes eu espero o paciente ver a indicação. Porque a expectativa é um negócio muito complicado, como a gente estava conversando. Se você propõe uma correção estética no sorriso que está quase perfeito, você joga as expectativas do seu paciente lá em cima. Agora, se ele te busca, olha, eu gostaria de resolver isso, você fala, vamos ver, porque eu acho que é possível melhorar, você está trabalhando no melhor, você trabalha em cima menos direção, vocês estão no laboratório. Tá? Mas, na verdade, o nosso dia a dia não é assim. Nosso dia a dia é metalcerâmica, é um protocolo de silicone. Hoje eu tenho trabalhado muito mais né, no nosso mercado de campo, a questão de praticidade física. Tá? Isso daí tem equipamentos até por consultório, uma série de outras coisas variadas. Mas essa comunicação, no caso, ela tem se tornado cada vez mais fácil, por meio do laboratório estar sempre presente conosco. Right? Bom, algumas questões aqui rápidas, né? O Roberto pediu para eu passar para vocês. Mas a primeira coisa que eu sempre falo, né, a respeito de. Eu mostrei o caso da questão do molde. Né? Mas se a gente for pensar em molde, pessoal, primeiro, eu quero que você dê um termo de panorama. Geralmente, no moldagem de trabalho, o que vocês mais recebem em termos de material de moldagem? Como que tem essa molde? Silicone, condensação, laminato, condensação. Né? Então, na verdade, realmente é bastante comum. Primeiro que, só para expressão de câncer, que hoje é uma realidade, não tem como fazer isso, pessoal. Isso daí, eu falo, mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter que se isso. É um contexto que não tem mais volta, é um contexto que já está quase sendo passado. Em frente a essa situação, só para vocês terem uma ideia. Será que é porque estava perto de outros lugares? Caiu para 7 pessoas. Se eu não ensinar para vocês, meia hora. Fala com 2 horas. Meia hora. Meia hora porque o subproduto da silicone é álcool. Né? E álcool, nós não trabalhamos. Branco é fresquinho. Ribeirão Preto não precisa falar nada. Né? Então, branco é um pouquinho mais fresquinho, mas não adianta. Tá? Então, das duas, uma. Ou o dentista teria que passar a usar, ou o técnico teria que ter agilidade de vazamento. Certo? Isso eu confundo bastante também. Então, vocês têm que, às vezes, se o dentista não sabe disso, que é uma obrigação dele, e isso vai interferir na qualidade do trabalho de vocês, é importante que vocês falem isso para ele. Igual o Renato. Como é que chega o Renato para vocês lá? Nossa, o dentista falou, tá aqui desde ontem. Então, vou falar o quê? Sabe o que você vai falar? Vou falar o quê? Ótimo, vou falar o quê? Não molda de novo.
5 dias. Deixa o Dragon 5 lá, mesmo no notificador depois de 2 dias. Não adianta. O Dragon 5, por exemplo, é esse teste, mas ele tem partícula de silicone na composição. Mas na verdade, ele necessita de atmosfera. Ele quer os 5 dias, se você olhar para o site, nós temos exclusivo os 5 dias lá na buva. Ele tem que estar sob a atmosfera controlada, temperatura controlada, umidade controlada. No consultório não existe isso, no motoboy não existe isso, no consultório no laboratório também existe. Outra coisa, ao girar, vai incorpora água e libera água. Antes de entupir de água. Então, tá vendo? É falta de conceito e a culpa não é de vocês. Vocês estão assumindo uma culpa que não é de vocês. É uma culpa basicamente com água. Pois é. Ué, se eu pegar essa professora, depois vocês vão sofrer? Esse que eu não estou falando que vocês têm que sair falando não para todo mundo. É criar a consciência de que não adianta vocês depois serem cobrados e serem criticados, porque da mesma forma que vocês estão bravos com os dentistas, na hora que o trabalho no final lá está errado, o dentista fica bravo com vocês, eles têm que trocar, você vai muda para outra, protege, porque acha que é sua. A prótese é uma, eu sempre falo isso, que ela é uma arte de concessão de erros e ofensivos. Né? Se você, isso é limitante para muitas pessoas, porque eu falo que a gente realmente não nasceu para fazer prótese, não é por questão de habilidade. Nasceu por questão de disciplina. A próxima demanda de disciplina para que cada passo, tanto passos técnicos que são, se você executa alguns, nós executamos, como os passos fisiológicos, eles sejam respeitados. Ah, o preparo ficou um pouquinho ruim aqui, mas não tem problema. O molde eu consigo ir. Ah, mas o molde que copiou no barquinho aqui, mas não tem problema. Depois lá eu no coping eu dou uma ensinadinha que você corrigir. Ah, mas ficou faltando no coping aqui, não tem problema, eu faço um ombro de cerâmica ali. Né? Você vê com um ombro de cerâmica, só que vocês têm ali o microscópio. Quando você faz uma cerâmica sem um nítido preparo, ou seja, essa situação, a gente vai empolando para frente, você tem um skin gap naquela região, né, que ao contrário de 100 micrômetros, que seria o que a gente gostaria de ver, ele chega a passar até 500 micrômetros. Pensa o tamanho da bactéria, pessoal, nessa casa aí um pouco abaixo de 100 micrômetros, tá? 100 a 150 e alguns são positivos também. Quanto melhor cimento do mundo, você não vai conseguir resolver o problema. Você pode fazer o seu trabalho com aceleração resídua, né? Ele não tem solubilidade no meio do prol. Tem solubilidade no meio do prol também. Deixa eu uma prótese adaptável antes do que acontece. Tá? Então, na verdade, de nada adianta vocês buscarem a excelência de vocês vão buscarem parceiros de excelência. O primeiro passo de tudo isso, na minha opinião, é o que o Roberto falou. Leva o dentista do laboratório de vocês e fala, ó, tá vendo esse molde que chegou do digital? Olha que tá seco. Aquele dentista que sempre manda um molde seco pra vocês, né? Tá vendo, ó? Esse molde aqui tá seco. Né? Tá vendo quando a gente vai passar? Olha, não ficou legal. Não precisa falar que o dele está errado. Ele não é errado. É informar a questão do quais são as dificuldades que eles têm lá dentro. Tá? Para que dessa forma vocês consigam. Eu falo que molde mal vazado é preferível não vazar. Por isso que eu falo, porque constrói, vocês acham que dentro disso constrói, ele vai usar gesso, medir água, tem espatulador a vácuo. De gesso, vibrador de gesso já é uma raridade hoje em dia, né? Hoje é borda de pia, né? Dentista baixo. Não adianta, se não sabe vazar, ou não tem interesse em aprender a vazar um molde de uma adequada, é melhor não vazar. Mas se ele não quer vazar, ele tem que estar preparado para fornecer um molde que permita o vazamento posterior. Esses moldes que eu mostrei para vocês aí são silicones de adição. Ah, Glauber, você gosta de dar silicone de adição porque você gosta de ser chique, porque gosta de material melhor, material mais caro. Gente, silicone de adição é caríssimo. Você acha que eu gosto de usar material mais caro? Eu gosto porque tem benefícios. Quais são os benefícios? Precisão de molde e, no caso, tempo de vazamento. Possibilidade de mais de vazamento. Eu quero facilitar o serviço do meu laboratório. O retrabalho do meu laboratório é retrabalho de caminho. Cada sessão clínica que eu tenho que garantir em uma etapa é dinheiro que eu estou perdendo da mesma forma que vocês estão perdendo. E dentista não sabe fazer conta também, dentista não sabe ver aluguel, dentista não sabe ver conta de energia elétrica, não sabe ver a água. Tá? Ele também acha que, eu vou usar um tanto de resina, um tanto de não sei o quê, então eu acho que vai dar mais ou menos tanto, e vou alugar tanto. Ele não sabe ter um cliente, por exemplo, um copo indicativo, que às vezes não precisa provar, ele ganha em dinheiro. Então aquele valor a mais que ele teria que pagar no laboratório, já adquirir o conhecimento, o cara tem que gastar. Justamente. Gente, curso de técnico é tão caro, ou até mais caro, inclusive, que curso de dentista. E pasme, vocês frequentam muito mais cursos que nós.
É o que vocês falaram, o dentista fica incomodado, né? Ele fica na clínica lá, fechado, parado. Não sai nem para ver o tratamento de próstata, ele não paga para fazer isso. A gente é interessante, tem que fazer. Lógico. Grau de... Mas é o que mais tem. Está mudando, graças a Deus está mudando, né? Está mudando bastante, porque na verdade hoje, se vocês forem avaliar, basicamente qualquer curso, tá? Eu acho que a parte dos dentistas mesmo, qualquer curso que vai trabalhar, por exemplo, prestações indiretas, você vê quão de igual para igual, ou até um pouco superior, o laboratório de trabalho. Gente, vamos pensar na moda do momento, né? Só que eu faço, são os laminados ultrafinos e cerâmica, né? Se avaliar essa modalidade de tratamento, que é uma das modalidades hoje, todo mundo quer fazer, né? O cara não sabe fazer uma metalocerâmica, mas ele quer fazer dente de contato. Assim como o dentista às vezes não sabe fazer uma classe 2 para dar um ponto de contato, né, numa instalação posterior, né, com uma média oclusal, mas quer saber fazer faceta, né? Por especialização é assim. É o que a gente vê. Curso de implante também trabalha, o cara não sabe fazer um implante unitário, bem posicionado, mas quer sair fazendo reabilitações complexas, né? Por mais o dentista quiser curso, melhorar, a exigência dele faz o nosso bordado. Isso é bom para a gente. A cobrança tem que ser bilateral, não tem que ser unilateral. Porque a cobrança bilateral é gostoso, né? Porque é parceria. Eu mesmo estava com o João, já vi agora lá em verão, já que já agosto, o Christian Coach vai estar lá, dando curso de DST. Christian Coach vai lá para o DST. Eu falei, João, vamos lá, cara, vamos nós dois. Senta do meu lado aí, vamos lá para a gente conversar. Assim, a gente foi sexta-feira, né? Eu não estava junto, né? Só conversando com vocês. Tem amizade junto, isso daí que é gostoso. Parece demagogia, né? Repetir o que o Roberto falou aqui, é legal. Várias vezes, pessoal, às vezes o paciente desmarca lá no consultório, né? Ou se não, quando o time termina mais cedo, vou dar uma passada lá no laboratório para conversar. Aí chega lá, o João me mostra alguma coisa, ele fala, você tem um caso assim, como não sei o que do scanner, vamos lá dar uma olhada, vem cá ver isso daqui. A gente vai ter informação, vai crescer no dia a dia, né? Cai de campo, pessoal, se eu não tivesse sentado lá um sábado inteiro, e até mais vezes, sentado a bunda lá para ver com o João junto, como é que funciona, com certeza eu não estaria conseguindo fazer nem metade do que eu consigo fazer no consultório, tá? A faculdade não dá formação para isso. A especialização, agora está tendo um pouquinho mais, não dá formação para isso. O dentista tem que buscar conhecimento assim com vocês, tá bom? Frente a essa situação, pessoal, tendo a integração entre ambas as partes, fica gostoso, fica fácil de trabalhar. Caso do dia a dia, não tem nada demais aí. Nossa, Glauber, o preparo tem as dificuldades inerentes ao preparo que eu tenho no paciente com abertura bucal limital. Tá? Isso também nós temos que levar em consideração. Nós temos que buscar exigências do laboratório, mas o laboratório tem que entender também que nem tudo são flores. Porque eu sempre falo, o técnico consegue trabalhar com as arcadas de cada mão. Né? Nós não. O técnico trabalha seco, nós trabalhamos com saliva. Fora que nós somos psicólogos também, né? Nós temos aquele paciente que hoje não está com vontade de ser atendido, nós temos aquele paciente que não está com predisposição financeira, por exemplo, para o tratamento, nós temos aquele paciente que quer, de alguma forma, buscar uma alternativa, porque várias outras propostas de tratamento não foram viáveis, né? Na verdade, isso aqui não tem nada mais do que dia a dia, tá? Dia a dia como? Podamos legal, levamos para o laboratório começa a fazer cópias que eu não precisaria nem provar, tá? Não precisando provar, faz registro, uma aplicação cerâmica, tipo de peça que eu ajustei, um tiquinho cultural. Ou seja, fazer prazo desse jeito, o mérito é meu? Não, na verdade é dos dois. Se eu não tivesse mudado, o scanner não teria lido. Se o scanner não tivesse lido, teria desadaptado. Se tivesse desadaptado, eu consigo fornecer o resultado bacana do meu paciente, do cliente. Né? Dente anterior, pessoal, vixe, vocês nem falar a dificuldade de um dente anterior. Ainda mais quando você tem substratos diferentes, tipos diferentes, de tons diferentes. Né? É mérito do que isso daí? Isso é mérito de comunicação. Tá? Ficou perfeito? Não, dá para melhorar. Está tatuado, na verdade. Né? Mas é o que era possível por caso. Pacientes são satisfeitos, são satisfeitos. Tem que deu certo no caso desse. Muita fotografia. O João, no caso, foi lá no consultório 2 vezes. Né? Tem casos que até o João leva já lá de pigmento do dedo também. Então, com os pigmentos dele lá, e na boca. Por quê? Porque, na verdade, a arte de vocês também precisa do paciente. Às vezes só o modelo não dá essa informação. Tá? E por isso necessita desse tipo de abordagem. Né? E não é só isso,
aparecer um bom modelo de cera, aparecer uma situação favorável, o Edivaldo vai poder ter gerenciamento assim, poder trabalhar com tranquilidade. Você poder fornecer para o paciente subsídios adequados. Não adianta, prótese total, por exemplo, eu falo que isso é um ponto-chave, né? Porque prótese total tem um preconceito absurdo em relação a clientes, dentistas, em relação a clientes, pacientes. Né? E, consequentemente, até alguns clientes laboratório, porque hoje todo mundo tem protocolo, ninguém tem experiência na prótese total. Né? Tanto é que no dentista eu fui falar de prótese total. E meio um monte de gente quer falar de implante. O que eu vou falar de prótese total? E meio um monte de gente quer falar de protocolo. Como que eu vou puxar a minha sardinha para minha prótese total ao invés do